Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus. Essa mensagem ela começou a surgir, né? Ela nasceu no domingo agora que passou, quando nós falávamos algo e nos veio, né, esse texto, no momento em que a mulher de Jó pede para que ele viesse amaldiçoar Deus e morrer, né? Pela situação que ele estava passando ali, perdeu bens materiais, estava com a saúde bem debilitada. Então ela libera sobre ele uma frase que eu quero ler para vocês. Está aqui no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: Então sua mulher lhe diz: Ainda retens a tua sinceridade com Deus? Amaldiçoa e morre. Aí no versículo 10 ele respondeu para ela, mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então nós apenas chegamos a citar isso aqui muito rápido, né, no domingo, e eu quero abordar um pouquinho mais sobre isso hoje. Por quê? Porque no momento em que aquela mulher ela viu Jó sem os bens, naquela situação, meu ponto de vista, né, já preguei várias vezes sobre essa história, sobre essa passagem, mas meu ponto de vista hoje é o seguinte: ela não queria aquele peso, né, sobre ela, aquela situação, então o melhor seria a morte. E eu não quero apenas falar de uma morte física aqui agora, eu quero dizer assim, em questão de uma distância. Ela preferia a distância do que enfrentar aquele problema junto. E é algo muito sério isso, porque quando nós aceitamos o relacionamento, o casamento, até tem aquela frase bem conhecida, né, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Sim. E infelizmente, né, tem muitas famílias hoje que estão entrando em conflitos, em brigas, porque já não está mais como era antes, e por esse motivo estão entrando em batalhas, né, dentro de casa. Como chama aquelas lutas rivais antigas lá? Tem um nome específico. Aquelas arenas. Esqueci. Gladiadores, pronto. O lar tem parecido como se tivesse, né, os gladiadores ali, brigas, né? Às vezes por falta do alimento ou por não poder comprar isso ou aquilo outro, estão entrando em conflito. Na verdade, eu vejo aqui uma desonra muito grande dela para com ele, né? Então, no momento que estava tudo certo, tudo bem com ele, ela era de um jeito. No momento que ele passou por algumas dificuldades, ela era de outro jeito. Na verdade, ela manifestou o que ela era. Ela colocou para fora o que ela tinha dentro do coração dela. E nós não podemos trazer isso para o nosso casamento. Hoje em dia acontece muito isso, né? A desonra. Até eu falei no domingo sobre aquela esposa que ela foi casada com um servo do rei Acabe e ele faleceu. E infelizmente não deu tempo dele preparar as coisas para deixar para ela ter um futuro mais tranquilo, e ela ficou viúva, passando por necessidade. Em nenhum momento você vê ali ela desonrando ele, você vê ali ela falando mal dele quando ela foi pedir ajuda pro profeta, falando mal dele pros filhos. Em nenhum momento você vê ela desonrando ele. E no momento de nervoso, no momento de ira, no momento de discórdia, muitas vezes nós acabamos com as nossas palavras desonrando o nosso cônjuge. Isso é um peso muito grande no mundo espiritual, porque a nossa palavra ela tem poder. E a desonra no mundo espiritual também, isso é muito sério. Então, nós precisamos ser cautelosos. Estamos passando por momentos difíceis, agora é hora da gente ficar junto. Agora é hora da gente vencer isso junto e não começar um desonrar o outro, né? E é o que a Bíblia diz, né? Melhor ser dois do que ser um, porque se um cair o outro levanta. Então é esse momento de você estar junto, né, do seu cônjuge e juntos poderem lutar para passar por essa situação de cabeça erguida. Sim, eu acho que todo casamento tem uns altos e baixos. Não cabe você ficar colocando a culpa nele ou ele ficar colocando a culpa nela. Senta vocês e conversam e tentam resolver o problema. Não vai adiantar um ficar jogando pro outro: estamos passando isso por causa que você fez isso. Isso não adianta. Senta vocês, conversam, falam com Deus e tentam resolver o problema. Uma outra coisa que eu vejo também é querer levar isso para outras pessoas. Começar a, vamos supor, a mostrar nudez, né, para outros.
O exemplo que eu lembro aqui agora, né, falando sobre isso, foi quando Noé, juntamente com os filhos, saíram da arca, né, a gente conhece a história, que ele foi lá, então ele bebeu, e um dos filhos acabou mostrando a nudez do pai e acabou levando aquilo que não era para ser levado, né? Então aquele momento de família era para ter ficado entre eles, né? Ele deveria ter feito como o outro irmão que pegou um lençol e cobriu a nudez do pai, né? E infelizmente ele não fez isso, ele acabou fazendo o inverso e teve uma consequência grande. Sim, a mulher aqui de Jó, ela teve toda a oportunidade do mundo de ter sido uma mulher sábia e hoje está aqui na Bíblia como um exemplo para nós. Ela poderia ter ficado do lado dele, ter orado por ele, ter falado, você está passando juntos por isso, mas vai dar certo, Deus vai nos abençoar. Sim. Ter orado, feito propósito de oração, feito jejum. Ela poderia ter feito a história dela diferente e hoje são um exemplo para nós. Assim eu vejo, todos os dias nós temos uma escolha, né? De ser bênção na vida do nosso cônjuge, da nossa casa, da nossa família, ou não, trazer um peso para o nosso lar. Principalmente nós mulheres, nós temos o poder muito grande de trazer leveza para nossa casa ou trazer um peso. Aqui, além de tudo que ele estava passando, ela trouxe um peso para cima dele, ela tentou testar a fé dele. É isso que o seu Deus está permitindo que você faça? Para mim, ela foi usada aqui com o espírito de Jezabel, só pode. Assim, ó, a gente tem duas escolhas. Ou viver o momento de uma forma que a gente possa honrar, ou ao contrário, que é a desonra, né? E nesse momento aqui, para ela, nesse momento foi desonra. Porque, como você mesmo falou, poderia estar aqui na Bíblia, uma mulher que permaneceu com o marido, mesmo no meio de uma fase terrível, e depois conseguiu viver uma fase melhor do que era antes, né? Sim. Mas infelizmente não, ela manchou aquele período com essa frase: amaldiçoa Deus e morre, porque ainda retens a tua sinceridade, a tua fidelidade com Deus. Isso aqui acabou manchando esse período difícil da vida de Jó. Então, não manche esse período difícil da vida do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu pai, ou da sua mãe. Que vocês consigam passar por esse período continuando, Amém, honrando um ao outro. Sim, lembre-se que há poder na honra que você oferece para o seu esposo e vice-versa. E com certeza isso os seus filhos estão observando, os seus filhos estão vendo, e essa bênção vai passar para ele também, para o casamento dele, para sua casa, né? Hoje a gente tem assistido o jornal, quantos casamentos estão chegando ao fim por causa dessa quarentena, que os dois estão dentro de casa e um não está suportando o outro, e por causa das finanças e tantas coisas assim acontecendo. Problema surge, mas nós temos Deus para resolver todos eles. Sim. Se você está passando um momento difícil na sua casa, ore, conversa com o seu esposo, tenta entrar num acordo, não deixa isso se afundar, não deixa isso se prolongar a ponto de começar a criar discussões, contenda e até mesmo essa palavrinha divórcio, tá bom? Lembre-se do poder da honra. E isso também, gente, serve quando nós estamos sozinhos. Então, honra o seu esposo quando você está sozinha, quando você está conversando sobre ele com as suas amigas, com a sua mãe, com o seu pai, né? Uma coisa muito, muito chata, às vezes eu vejo a própria mulher falando mal do marido para a mãe, para a tia, para a avó. Isso é desonra, isso é muito feio. Então, assim, mesmo que você esteja longe dele, continua honrando ele. Saiba que as pessoas estão te observando e os seus filhos também. Amém. Deus abençoe e logo mais teremos novos vídeos. Amém.